Olá, galera! Tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? O meu nome é professor, ficou pro, mas vai ficar assim mesmo, Salomão, tá? E a aula de hoje vai falar sobre a descoberta do átomo. Essa aula compõe uma série de aulas gravadas de N maneiras, tá? Para atender uma demanda muito simples, passar um conhecimento com conteúdo e qualidade para vocês. Essa aula está, no módulo de Química K1, que é a primeira parte, módulo de Química do primeiro ano, primeira parte. Esse material está disponível para vocês baixarem gratuitamente, tá? Eu não estou aqui para vender curso não. Esse professor de YouTube, assista minhas aulas grátis, mas compre meu curso depois. Ai, toma banho, rapaz. Vai passar conhecimento ou não vai passar conhecimento? Você é colégio para estar cobrando, é? Então vamos lá. Por fim, a aula vai falar sobre a descoberta dos átomos. Então, descobriu que toda a matéria é formada por átomos. Mas essa concepção é antiga e surgiu tanto no Oriente como no Ocidente. Então, para isso, precisamos entender a concepção do que é o átomo de acordo com os tempos cronológicos da história. Olha que bacana, O assunto ele não se restringe só à química. Pelo contrário, a química é química, biologia, história, geografia. A química ela está imersa em diversas áreas. Então, se eu pego a química, que é a própria ciências, e dialogo com a história, eu vou perceber que a concepção, o que é concepção, prof? Concepção é a ideia do átomo. Ela foi evoluindo, ou seja, ela foi sendo construída ao longo do tempo. Então eu posso dividir essa concepção dentro da Idade Antiga, da Idade Média, da Idade Moderna e Contemporânea. Ao passo que as idades cronológicas vão avançando, novas teorias, postulados, concepções e pensamentos sobre os átomos foram sendo formuladas. Obviamente que a ideia lá na frente, por exemplo, uma ideia que surgiu na idade contemporânea, foi uma ideia que, obviamente, partiu de ideias acumuladas, oriundas da Idade Média, oriundas da Idade Moderna, oriundas da Idade Antiga. Então, observe que para chegarmos ao modelo atual do que seria átomo, obviamente, vários cientistas antes estudaram o que é esse átomo. Então, a história ela é dividida em 4 tempos. A idade chamada de Idade Antiga, que vai de 4.000 a.C. a 476 depois de Cristo. Obviamente, foi o tempo no qual eu nasci. Eu vi a queda de Roma. Eu tenho aí a Idade Média, que vai de 476 a 1453 depois de Cristo, tá? O fim da Idade Média, ele dialoga com a queda do Império Bizantino, mais especificamente com a queda da cidade chamada de Constantinopla. A Idade Moderna tem início, então, em 1453 e fim em 1789. E o fim da Idade Moderna dialoga com o fim da Revolução Francesa. E, por fim, temos a idade no qual vivemos, que é a Idade Contemporânea, que compreende de 1789 até os dias atuais. Então, é a Idade Contemporânea. Na aula de hoje, vamos estudar a concepção do átomo na Idade Antiga, a idade no qual o Prophet Rafael nasceu. Então, vamos voltar para cá. Para começar o diálogo da concepção do que seria átomo, devemos partir das ideias do que seriam o átomo na Idade Antiga. A começar pela Índia. Na Índia, minha gente, não foi na Europa, não foi na Grécia. Os livros didáticos, esses profs falam que foi
O Dalton, que desenvolveu o conceito de átomo, nada mais que o Dalton apenas fez uma leitura de trabalhos anteriores vindo do Oriente. Índia, China. Então, a troca cultural entre os gregos e os povos asiáticos permitiram com que os gregos formulassem teorias, tá? Então, observe que na Índia existia uma escola chamada de escola atomística jainista, Ajivika e Kanvaka, né, datada do século V a.C., que desenvolveram teorias sobre o átomo e que esse átomo se combinava para formar estruturas complexas. Então, diferentes hipóteses a respeito da construção da matéria a partir de partículas discretas surgiram na Índia antiga e de alguma forma chegaram à Grécia através de um intercâmbio intelectual e cultural. O que eu falei. Houve então uma troca de informações, né? Um intercâmbio cultural que permitiu com que essa concepção do que seria o átomo fosse então ampliada. Já na Grécia, né, a busca por compreender os fenômenos naturais deve-se à cultura grega jônica. Destacam-se 3 pensadores: Tales de Mileto, Demócrito Leucípito, Platão, Euclides e Empédocles, incluindo aí também um 4º pensador, que é o Aristóteles. Vamos falar sobre cada um deles agora, Prof. Leons. Bom, então o que Tales de Mileto afirmava sobre a natureza? Segundo Tales, todos os objetos, olha que legal, todos os objetos, seja esses objetos uma cadeira, uma folha, seja a chuva, seja o rio, são constituídos por um único elemento. Então ele considera a matéria, né, a natureza, né, a composição dessa natureza formada por um único elemento, do qual ele acreditava, né, mudar de forma, como Deus, para produzir diferentes coisas, não criadas nem destruídas. Então, foi Tales de Mileto que criou o conceito de matéria e conservação da matéria. Então, esse esquema vai trazer, não é? Esse esquema aqui, ele vai trazer um resumo do pensamento de Tales de Mileto. Para Tales de Mileto, a matéria é algo a partir do qual tudo pode ser formado, essencial para a vida, capaz de mudar. E para Tales de Mileto, tudo é composto de água. Tales de Mileto, então, faz parte de uma escola literária filosófica, no qual acreditava que as coisas partiam de uma única, né, um único elemento, uma coisa elementar. Então ele parte da escola chamada de filosofia unitária, né? A natureza, ela é criada, ela é composta por um elemento único, uma substância que vai mudando de forma, assim como Deus. Mas a grande novidade do Tales de Mileto é que ele traz a racionalização do pensamento da própria natureza, pois acreditava-se que os deuses é que regiam e comandavam os fenômenos da Terra, incluindo trovão, incluindo chuva e etc, e blá blá blá. Então Tales de Mileto, ele começa a racionalizar a concepção do que seria a natureza, obviamente a matéria, e por fim combinando no que seria o átomo. Já Demócrito e Leucípito, eles foram um pouco mais além. Eles acreditavam que
o átomo era uma menor partícula da matéria. Então ele acreditava que essa matéria era formada por uma partícula mínima. E por conta disso não podia ser dividida. Então, para Demócritos e Leucípito, a matéria era formada por uma partícula indivisível. Então imagine aqui uma pedra, que é a matéria. Então ela foi dividida uma vez. Observe que a matéria ela passou por uma parte menor. Depois eu pego essa pedra e divido mais uma vez por uma segunda parte de divisão menor. E eu vou dividindo essa matéria. Vai chegar um momento que essa matéria ela vai se tornar indivisível. Logo, para Demócritos e Leucípito, eles acreditavam então que a matéria era uma partícula indivisível. Mas aí veio Platão e disse: "Espera aí, papai, esse pensamento está muito doido. Eu preciso de um novo pensamento." Então aí Platão foi para o programa de Maria Gabriela. E chegando lá, Gabriela perguntou: "Um sonho?" Aí Platão: "Descobri a composição da natureza." "Uma decepção." Aí Platão: "Não tem Instagram." "Um momento." "Eu não sei." Então ficou nessa viagem, né? Maria Gabriela perguntava e Platão respondia. Maria Gabriela perguntava e Platão respondia. E aí depois dessa viagem toda, Platão chegou em casa triste, né? Chorando, e teve uma ideia: meu Deus, do que é formado a matéria? Naquela época não existia Bob Marley, obviamente, né? Mas ele ficou viajando. E viajava e perguntou: "Papai, do que é formada essa matéria?" E aí, por fim, ele formulou que a matéria era formada por 4 elementos. Não é o CD do Renato Russo. Não é a música da Sandy Júnior. São os 4 elementos. Então, a matéria, para Platão, é formada por 4 elementos. Incluindo quem? A água, o ar, a terra e o fogo. E é o Capitão Planeta, é professor? Não. De acordo com Platão, a matéria é formada por 4 elementos: água, ar, terra e fogo. 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 Para Platão. E terra, e fogo, e água, e ar, e terra, e fogo. Então, essa teoria era baseada nos pensamentos do grego Empédocles. Contudo, para Platão, esses 4 elementos eram formados e relacionados com poliedros, ou seja, formas geométricas matemáticas regulares descobertas por Pitágoras. Então veja a viagem. Platão ele utilizou o pensamento de Empédocles, Empédocles partiu então da formulação do conceito gerado por Pitágoras. Então, para Platão chegar ao seu pensamento, precisou que Pitágoras desenvolvesse a priori uma teoria dos poliedros regulares, para que Empédocles utilizasse dessa teoria, que por fim Platão utilizou da teoria de Empédocles, que Empédocles utilizou da teoria de Pitágoras para formular a sua concepção do que é matéria e natureza. Então, para Platão, a matéria era formada por 4 elementos. Cada elemento representava uma composição física da natureza. Então, por exemplo, o poliedro regular tetraedro representava o fogo. Então, o fogo nada mais é do que o conjunto desses tetraedros unidos. O hexaedro
Formava assim então a Terra. Por exemplo, um pedaço de solo era formada pela união ou composição desses vários hexaedros. O octaedro formava o ar, o icosaedro formava a água e o universo, o cosmo, era formado por, não é, um dodecaedro. Um dodecaedro, então, compunha o universo. Partindo dessa ideia, Aristóteles disse: não, Platão, você está errado. Não, Platão, você está errado. Não, Platão. Existem sim os 4 elementos, que não é da Sandy Júnior, mas de acordo com a minha concepção, certo? De acordo com o meu pensamento, existe, né, apenas 4 elementos. E eles estão de acordo com a combinação de 2 elementos de Empédocles. Por exemplo, quando eu tenho a conjuntura, ou seja, o agrupamento entre o ar e a água, eu formo o meu elemento, Platão, o úmido. Quando eu tenho a união entre o ar e o fogo, eu formo o quente. Quando eu tenho a união entre o fogo e a terra, eu formo o seco. E quando eu tenho a união entre a terra e a água, eu formo o frio. Então, de acordo com Aristóteles, essa concepção chamada de quaterna da natureza seria retomada por Aristóteles. Porém, seus elementos fundamentais do universo seriam úmido, frio, seco e quente. Para ele, né, ele agrupou 2 elementos de Empédocles e reproduziu um elemento de Aristóteles. Para Aristóteles, ainda o universo era formado por um quinto elemento, chamado de quinto elemento essencial, que ele denominou de éter. Então, o universo era formado por esse éter. Tá? E os 4 elementos da natureza de Aristóteles formavam a terra e o céu. Então, houve uma separação conceitual. Já Platão acreditava que os elementos em conjunto formavam o cosmos. Não, Aristóteles falou que não. Pera aí, Platão. Cosmo é cosmo, terra e céu é outra coisa. Por fim, eu tenho um pensamento hindu, né? Eu tenho uns pensamentos asiáticos. E aí eu tenho a escola, como eu falei lá no início da aula, né? A escola indiana. E a escola indiana era formada então por esse povo hindu, que trouxe uma nova concepção para a natureza desses 4 elementos, que formam a matéria. Então, existiu um pensador hindu chamado de Kanada, que afirmou a seguinte ideia, que os 4 elementos gregos eram formados por mais 4 elementos, incluindo o tempo, o espaço, a alma e as manas. Então, gente, a concepção oriental, ela é muito mais transgressal, ela é muito mais espiritual, não é? Eles envolviam muito o que era karma, não é? O budismo veio com uma concepção mais filosófica e espiritual. Então, obviamente que para o Oriente, a ideia espiritual estava também agregada à ideia científica da natureza. Tanto é que para os hindus, a matéria era formada pelos 4 elementos gregos, mais 4 elementos espirituais: tempo, espaço, alma e manas. Olha que bacana para quem gosta de videogame. Mana, aquela mana, na verdade, como vou dizer, é aquela barra azul que diz respeito a usar os feitiços e as magias. Pois bem, mana, na verdade, é uma concepção espiritual, né? Sendo a mana responsável pela transmissão do sentido à alma. Pois bem, minha gente, hoje a aula foi um pouquinho diferente, né? Saiu um pouquinho dessa concepção de aula muito mais metódica para uma aula mais tranquila, leve e suave. Vou deixar o meu coração para vocês,
Não precisam curtir, não precisam compartilhar, não precisam nada. Se quiser seguir, segue. Se não quiser seguir, não segue. Né? Vamos parar com essa prisão dessa galera que quer só ganhar dinheiro, né? com vídeo de professor de internet. Vai. Se quiser, curte. Se não quiser, curte. Se quiser, baixa material. Se não quiser, não baixa material. Sejam livres para ser o que vocês querem ser. Ninguém precisa estar mandando você fazer nada. Entendeu? Essa é a minha ideia do Profilance Salomão. Um forte abraço para todos e até a próxima aula.